Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Alemanha. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família. Você que está cansado, que está desesperado, você que se encontra aflito numa situação em que você não vê uma saída para os seus problemas. Saiba que você não está só, porque Deus, Ele está aí junto de você, pronto para poder lhe ajudar a virar a página, a mudar esta situação, este quadro que você tem vivenciado. Talvez tenha faltado forças, talvez você perdeu a sua paz um dia quando recebeu o diagnóstico médico, o laudo médico, você se atemorizou, porque o diagnóstico foi de morte, foi de uma doença terminal, de uma doença que te obriga a viver sob efeito de remédios para o resto da sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando na sua saúde hoje, ou um familiar seu, mas eu sei que existe um Deus que é poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus que cura, que liberta, que transforma. É o mesmo Deus que está disposto a mudar a sua situação. Se você crer, se você agir a sua fé, então um milagre certamente acontecerá na sua vida. Nós vamos agora ao intervalo, nós já voltamos em seguida com todos. Eu fui abusada por uma pessoa que conhecia a minha família. Fui crescendo uma menina com muito rancor. Ele destruiu a minha infância, destruiu a minha inocência. Fui uma adolescente assim. Fui crescendo com esse vazio, até o ponto de eu me questionar por que eu estou a viver. Eu sempre fui uma menina que sempre tive uma família bem estruturada. Não tinha, assim, grandes problemas. O meu maior problema foi aos 9 anos, né? Eu fui abusada por uma pessoa que conhecia a minha família. Tive muito receio de falar. Eu não contei para ninguém, porque além de ser ameaçada por ele, eu cresci com uma prima que para mim era irmã. Então nós as duas nos protegíamos, vamos dizer assim. Então ele ameaçou fazer isso com ela, ou se não ia mais além, e que ele, ia também fazer com a minha mãe. Então eu fiquei com aquele medo dele fazer com a minha prima, se eu contasse, então eu me mantive calada. Fui crescendo uma menina com muito rancor, né? Até os meus 11 anos, eu comecei a frequentar discotecas, eu que tinha receio de namorar, comecei a namorar. Eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginei ter feito, né? Como uma criança, eu ainda era uma criança. E eu fazia aquilo para chamar a atenção dos meus pais. Então aquilo não estava a resultar, eu comecei a ir mais longe, além das discotecas, além de sair com 1, 2, 3 rapazes. Comecei a fazer tatuagens, já não quis me envolver com rapazes da minha idade, então visei a homens mais velhos. O meu objetivo, na minha cabeça, né, era destruir famílias, porque se eu não era feliz, então eu pensava que ninguém também poderia fazer. Então eu fui uma adolescente assim, fui crescendo com esse vazio. E quanto mais eu fazia, menos os meus pais remarcavam, né? E eu pensava assim, poxa, eu não era uma criança assim, será que eles não estão a ver que eu estou mudada, né? Eu tenho piercing, eu tenho tatuagem, coisas que eu fazia que não era da minha idade. Mas, mesmo assim, eles nunca chegaram a me perguntar assim, o que é que está acontecendo contigo? O vazio era muito grande, até o ponto de eu me questionar por que é que eu estou a viver. Eu já tomei lixívia, eu fui para o hospital, eu já tive um acidente em que eu dizia assim, por que Deus me livrou? Porque quando os meus pais chegaram no local do acidente que eu tive, eles disseram que graças a Deus eu não saí com nenhum arranhão. Mas eu questionava a Deus, mas por que tu não deixaste que eu morresse? Tipo, por que você me salvou daquilo? Eu não quero viver. Porque o carro estava de uma forma, eu bati de um carro pequeno a um caminhão. Foi assim, frente em frente, e eu estava no banco de frente. O carro estava num estado que era mesmo só a mão de Deus, porque não tinha como, as pessoas não acreditavam, né? Como é que eu sobrevivi àquilo, saí sem praticamente nenhum ferimento grave. Eu já tentei também saltar no 5º andar, vivia num prédio, então eu vivia no 5º andar. E eu também já pensei em pular, mas sempre que eu fazia isso, sempre que eu pensava, havia uma voz que dizia, não é isso que eu quero para ti. Então ficava assim, mas se não é isso
que tu queres para mim? Mas por que é que eu estou a passar por isso? Eu não entendia. Cheguei à Igreja Universal através de uma tia. A primeira vez que eu fui para a igreja, né, foi muito difícil, porque eu achava assim que a vida que eu tinha era pelo facto dele ter abusado. Então ele destruiu a minha infância, destruiu a minha inocência. Eu sou uma mulher que sou hoje, né, por culpa dele. Eu me lembro que o auxiliar ele me perguntou, tu estás bem? E eu comecei logo a chorar, porque eu não estava bem. Eu só consegui falar quando realmente eu me libertei, foram 17 anos. Então eu falei, ele me orientou, eu comecei mas sempre com a mesma resistência de não perdoar. E ele me disse que assim, se você não perdoar, não é que somente Deus não te vai perdoar, mas você não vai conseguir mudar. Porque aquilo onde você vai, isso vai te carregar. Você tem que perdoar não por ele, mas perdoa por você. Primeiro você tem que fazer para você, para que depois você venha fazer para Deus. E como eu não queria mais eu sofrer, então eu disse, eu vou fazer. E eu comecei a frequentar as reuniões de libertação. Naquele momento eu já tinha entendido que é realmente a fé racional, não a fé emotiva. Então eu liguei para a pessoa, eu perdoei. A pessoa em questão disse, não, mas por que você está a me pedir perdão? Não é você que tem que pedir perdão, eu é que tenho que pedir. Ele me disse, mas perdão de quê? Eu disse, não, perdão de ter guardado mágoa. Perdão por esse tempo todo, ter pensado que você foi o causador de todo o meu sofrimento. Hoje eu sou completamente diferente, né? Sou uma mulher que não guardo mágoa de ninguém. Antes que não acreditava no amor. Hoje eu sou casada com um homem de Deus. Eu que não tinha paz, né? Algo que eu procurava muito. Eu consegui ter a paz do Espírito Santo. Durante esses anos todos que se passaram, essa paz continua acompanhando, né? Deus para mim representa a base, Deus para mim representa tudo. É o meu chão, sem Ele não tem nada. Além da igreja ter me apresentado uma fé racional, né, de ser essa mãe para mim, a igreja para mim significa nessa escola, onde eu aprendo, onde eu tiro lições para poder combater as dificuldades da vida. Nós estamos de volta com o nosso programa da Alemanha. Você que quer desabafar, você que precisa conversar, receber uma palavra, uma oração, uma orientação, você pode fazê-lo agora através do número que aparece no rodapé do seu televisor, 0176-847-87155. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o que está escrito aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 15, em resposta a uma afronta, uma ameaça de invasão inimiga, diz a palavra de Deus aqui o seguinte, para Josafá, na época, o rei de Judá, né, e de Jerusalém. Diz a Bíblia assim, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Veja que extraordinário. Quando uma pessoa crê, quando uma pessoa ela age a fé, ela obedece à palavra de Deus, então o sobrenatural passa a acontecer na vida dessa mesma pessoa. Não importa o passado dela, não importa quem ela foi, como ela viveu até aqui, se você decide crer e obedecer às Sagradas Escrituras, então o sobrenatural da fé vai acontecer na sua vida. Esse problema de saúde que você tem enfrentado vai ser vencido, vai ser superado e a diferença vai acontecer de dentro para fora no seu interior. Eu tenho a certeza disso, na sua vida, melhor dizendo, porque quantas são as pessoas que nós temos trazido aqui no programa para relatar como era o seu estado de saúde, os problemas que enfrentavam, o diagnóstico negativo que haviam recebido e como elas, por meio da fé, conseguiram vencer, superar tudo isso. Você não é diferente. Você pode também vencer e superar tudo aquilo que tem lhe afligido. Eu gostaria de lhe apresentar mais casos reais de pessoas que agiram à fé e tiveram suas vidas transformadas. Vamos acompanhar, nós já voltamos em seguida com todos. Música. . 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 .. . .. ..
Depois, nesses momentos que o meu pai chegava a casa, ele sentava-se à mesa e mais ninguém jantava. Que ele próprio virava a mesa, pronto, peras para o ar e mais ninguém naquela casa jantava. Eu sofri ali calada ao lado da minha mãe. Em vez de ficar com ela em casa para esquecer de tudo, eu deixava em casa doente e saía. Enquanto estava na discoteca, nos bailes, eu esquecia-me de tudo. Mas quando tornava a casa, vinha tudo novamente, a mesma coisa. Era uma jovem triste, deprimida, derivada de problemas familiares. Minha mãe era muito doente, meu pai era alcoólico, então não havia paz. Portanto, em casa havia muita desunião, muitas brigas. E então eu refugiei-me nas discotecas, nas noites, que era para preencher o meu vazio. Mas só que, passando aquele momento, voltava tudo ao normal. Discussões, brigas, isolada no meu quarto, não falar com ninguém. E era assim, pronto, que eu passei a minha vida muitos anos, derivada a esse problema do álcool que o meu pai bebia. Depois, nesses momentos que o meu pai chegava a casa, ele sentava-se à mesa e mais ninguém jantava. Que ele próprio virava a mesa, pronto, peras para o ar e mais ninguém naquela casa jantava. Era um sofrimento mesmo, eu passei. Lembro, pronto, que eu sofri ali calada ao lado da minha mãe. Que a minha mãe estava sempre deitada na cama com dores, pronto, enxaquecas, não conseguia ver ninguém. E eu derivada a esse problema, eu em vez de, pronto, ajudava, mas em vez de ficar com ela em casa para esquecer de tudo, eu deixava em casa doente e saía. Enquanto estava na discoteca, nos bailes, eu esquecia-me de tudo. Mas quando tornava a casa, vinha tudo novamente, a mesma coisa. Era só naquele momento que eu esquecia, depois vinha tudo normal. Quando estava sozinha, pronto, chorava, naquele momento não sabia o porquê. Sim, a minha mãe primeiro. A minha mãe sempre me convidava, durante o mês já me convidava todos os dias. E eu só dizia, mãe, um dia eu vou. Pronto, um dia que ela chegou comigo e disse, olha, tu não vais para a igreja hoje com a mãe. A tia também vai hoje, que a mãe convidou a tia, e vais com ela também. Vamos as três. E eu falei, está bem, eu vou. Eu vim por curiosidade. E eu vi, pronto, eu já me senti, pronto, em paz, já me senti algo diferente, já fui para casa, já dormi bem. Pronto, foi totalmente uma coisa diferente, que eu nunca tinha, né, sentido. Eu tinha sido operada aos olhos, né, à vista, e constantemente ia às consultas. E quando vim para a igreja, né, e então daí nunca mais usei óculos, tanto que as pessoas que me conhecem perguntavam-me, então já tens lentes de contacto, já não usas óculos? E eu falava, né, o que é que tinha acontecido. Eu também tive epilepsia, mas pronto, nunca chegou a dar ataques, mas tinha esquecimento, esquecia as coisas com facilidade. Nunca cheguei a tomar medicação, porque a médica nunca fazia aqueles exames todos do TAC, a cabeça e aquilo tudo, mas nunca receitava nada. Depois, através daí, pronto, Deus me curou também dessa parte. O cancro da boca doía-me. Em comer, aquilo fazia mal-estar, doía-me. A prótese que eu usava, né, já usava a prótese nessa altura, a própria prótese fez-me um buraco, tipo, abaixo do queixo. E então eu fui ao médico, né, e ele disse-me que eu não poderia mais usar a prótese normal. Tinha que ser da outra prótese, tipo pivô. E depois, quando fui à consulta, novamente, ele viu-me, examinou-me e disse para mim, olha, eu não sei o que é que se passa aqui, mas você já pode usar a prótese normal. E depois eu expliquei-lhe o que é que tinha acontecido. Ele disse, então, se fez isso, vá na sua fé. Deus curou mesmo ali naquela parte que estava ali. Não foi preciso operação, não preciso nada. Hoje é diferente, já há união,
Já nós conversamos, já em concordância uma com a outra. É totalmente diferente, já não há aquela revolta de coisas para expandir, para esquecer os problemas. Sinto-me realizado, não preciso de discoteca, não preciso de bailes para preencher o vazio, né? Para esquecer os problemas, totalmente diferente. Já aquela união, já aquela paz diferente que não havia. Mas que Deus para mim é tudo, porque sem Deus nós não... Vêm as lutas, vêm as provações, mas com Deus a gente supera. Mais tarde ou mais cedo a gente vai superando tudo. Podemos ter tudo, mas se não tiver o Espírito Santo não temos nada. O Espírito Santo é que nos preenche de tudo. Tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, só o Espírito Santo. Da mesma forma que estas pessoas superaram, que elas venceram, você também pode. Independentemente do seu passado, do seu credo religioso, seja qual for a situação que você, meu amigo, minha amiga, tem enfrentado, saiba que Deus é maior, que Deus é grande, que Deus tem o poder para mudar a sua situação. Por isso estamos aqui todos os dias e hoje, terça-feira, pelas 15 horas e pelas 19 horas, em todas as igrejas Universal, pela Alemanha afora, estaremos para clamar em favor da saúde restaurada, da cura divina. Aqui em Colônia, você pode encontrar-nos na Brüsseler Straße, número 100, 50672, junto à estação de metro de Friesenplatz. Temos também na nossa sede nacional, em Berlim, na Schultzstraße, 119, 13347, Berlim-Wedding. Nós vamos ficando por aqui com o nosso programa. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até lá.